Pessoal, bom dia. Passando aqui rapidamente para compartilhar um texto bíblico com vocês, que está em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, que fala sobre o julgamento, o famoso não julgueis. Mas diz mais ou menos assim o texto: não julgueis para que vocês não sejam julgados, ou não julguem para que vocês não sejam julgados, porque a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Por que repara então no cisco do olho do teu irmão quando tem uma viga ou uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave no teu olho para cuidar do cisco do olho do teu irmão. Eu parafraseei aqui rapidamente esse texto, mas você pode conferir, é exatamente isso. Exatamente não. Pode mudar um pouco dependendo da versão que você estiver usando. Mas o sentido é o mesmo. Queridos, será que Jesus aqui está ensinando para não julgar de forma alguma? É errado essa prática? Se assim fosse, os pregadores, os padres, seriam os primeiros a serem condenados. Não é verdade. Jesus aqui está condenando explicitamente o julgamento hipócrita, o falso julgamento. Porque eu reparo, porque eu quero consertar o proceder, o errado proceder pecaminoso do meu irmão, ou um ato pecaminoso, um mau testemunho, quando na verdade o meu é pior. Quando na verdade o meu proceder é pior, o meu exemplo, ele não causa efeito nenhum. Pelo contrário, estou dando um péssimo testemunho. Então, por causa disso, o falso julgamento hipócrita, o Senhor condena claramente nas Escrituras. O próprio Senhor Jesus, em João, capítulo 7, verso 24, se não me engano, ele vai dizer: não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Na versão NVI, ele vai dizer: façam julgamentos justos, ou seja, segundo a verdade. Em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo maravilhoso, que a igreja precisa sim julgar, e o julgamento é necessário. Quando oportuno, claro que ele é necessário. Por quê? Para que haja zelo com a sã doutrina na igreja, para que o povo de Deus entenda que não há espaço para uma vida pecaminosa na igreja, a velha natureza não pode tomar conta do novo ser, da nova criatura em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, repreendendo um pecado hediondo, uma prática pecaminosa de um irmão, se eu não me engano, relações sexuais ilícitas, ele tinha relações com a sua madrasta. E a igreja parece que estava complacente para com o pecado dele. E aí Paulo recebeu essa notícia, triste, bem indignado, irado, ele faz essa declaração, capítulo 5, verso 12 de 1 Coríntios. Tira esse perverso do meio de vós. Julguem, eu já julguei, julguem, tira esse perverso do meio de vocês. Porque quando a igreja tolera o pecado, quando a igreja tolera, eu não estou dizendo aqui que ninguém peca, tá, pessoal? Eu estou falando daquele pecado explícito que Paulo fala assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, uma prática pecaminosa. O que nos diferencia de alguém que não se arrependeu dos seus pecados é que aquele que tem Cristo Jesus, é discípulo de Jesus, ele não se conforma com o pecado. Pelo contrário, ele quer sempre agradar o Senhor. Ele quer sempre andar em novidade de vida. Então, esse rapaz estava pecando na igreja, estava tendo essas relações sexuais, e a igreja conhecia esse fato, mas não tratou isso da forma correta. O apóstolo Paulo manda os irmãos de Corinto expulsar, com a autoridade apostólica, expulsar esse irmão. Infelizmente, hoje em dia, se isso for colocado em prática, não fica ninguém na igreja, porque, infelizmente, as pessoas, como é que eu posso dizer, são muito tolerantes em relação ao pecado, porque são muito emotivas. E isso traz complicações, porque qual a credibilidade que as pessoas que não são evangélicas, crentes, cristãos, terão para com isso? Porque imagine uma prática de adultério, imagine uma prática, qualquer tipo de pecado sendo varrendo a igreja, e ninguém de forma alguma se posiciona contra isso. O Senhor Jesus, claramente, ele é contra a prática do pecado. Ele vai dizer: olha, aquele que não peca, que diz que não peca, é mentiroso. Porém, se você porventura pecar, você tem um advogado nos céus, que é a propiciação dos vossos pecados. Você tem aquele que é nascido de novo não peca habitualmente, ou seja, não vive na prática pecaminosa. Então Paulo condenou veementemente esse ato, essa prática pecaminosa do irmão, e expulsou ele da igreja. Nós precisamos entender que isso é necessário. Por quê? Para com o zelo das coisas de Deus, o zelo para com a comunhão, o zelo com a sã doutrina, porque Deus é santo.
Então ele zela pelo seu povo. O julgamento é necessário, sim, para que haja arrependimento, para que haja correção, para que haja como é que eu posso dizer? Para que o povo de Deus tenha uma representação, seja um povo distinto, diferente, de fato separado. Então não é buscando, porque santo não quer dizer sem pecado. Santo quer dizer que ele é separado, inclusive separado de práticas pecaminosas, separado da ideia, da ideologia desse mundo. Então, queridos, o julgamento é necessário sim, quando ele é segundo a verdade, segundo a reta justiça de Deus. O julgamento é necessário para transformar, para educar o povo, para trazer crédito à palavra de Deus. Então nós precisamos sim entender que isso é necessário. Então Deus condena o julgamento hipócrita. Não julgueis para que vocês não sejam julgados, mas julguem segundo a reta justiça, sim. O julgamento é necessário. Amém?